Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que está começando agora. A nossa entrevista hoje é com o coordenador do Memorial Pontes de Miranda, professor Oswaldo Zaidan, e ele é o nosso entrevistado de hoje para falar inicialmente sobre uma importante doação do acervo pessoal do renomado jurista alagoano. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, professor. E comecemos justamente sobre essa doação, um acervo que reúne 200 artefatos entre objetos de arte, livros, enfim. Como se chegou a essa doação? Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar de volta aqui para a gente conversar sobre o jurista Pontes de Miranda. É sempre uma oportunidade muito grande de fazer com que os alagoanos realmente compreendam a imensidão e a grandiosidade de Pontes de Miranda, não só como jurista, mas um alagoano ilustre, talvez o alagoano mais importante do século XX, né? Foi bem interessante isso, porque certa vez eu estava no trabalho, chegou um e-mail e perguntando: aí é do Memorial Pontes de Miranda? Vocês têm interesse em resgatar alguns objetos do jurista? Imagine. Eu fiquei meio assustado, falei, meu Deus, esse e-mail está contaminado. Mas, na verdade, não era isso, era verdade. Felizmente. Né? Era verdade, eu fiz contato com a empresa, é uma empresa, uma construtora, Opportunity, né? Empreendimentos imobiliários, e fiz esse contato, eles me atenderam e falaram, não, a gente comprou a residência, essa residência vai dar lugar a um apartamento, a um prédio de apartamentos aqui na Rua Prudente de Moraes, zona sul do Rio, né? Uma área nobre de Ipanema, e existem muitos objetos aqui que podem ser resgatados. Vocês têm interesse? Falei, sim, temos, mas como é que vocês acharam? A gente entrou lá, Museu Pontes de Miranda, o primeiro que apareceu foi o Memorial aí de Alagoas. Falei, poxa, graças a Deus, né? Pelo menos a terra do ilustre jurista foi lembrada dessa vez e vai ser fantástico a gente poder reunir esses objetos na terra natal dele. Exatamente. E o que constitui esse acervo? Na verdade, eu não sabia do que se tratava, porque nem eles sabiam, né? Eles falaram, você vem até a casa e resgate o que você conseguir pegar. Aí eu achei meio estranho, mas quando eu cheguei ao Rio, eu entendi o porquê. A casa estava 13 anos fechada, sem ninguém entrar, sem nenhum tipo de ventilação, tudo lá estava se deteriorando muito rapidamente. O ambiente era totalmente insalubre. Eu, inclusive, tive de tomar antialérgico para poder adentrar na casa. Tamanha a situação. Pois é. E a segurança da casa? Tem segurança? Não, não tinha segurança. Os vidros estavam quebrados, cheio de ninho de pombos dentro da casa. A casa realmente estava abandonada durante todos esses 12, 13 anos em que estava se decidindo pela venda ou não, se iria ficar tombada pelo patrimônio, se a família iria realmente conseguir destombar o imóvel. E nesses 13 anos parece que o tempo parou para aquela casa. E aí quando eu entrei, me deparei com teia de aranha, ninho de pombos, muita coisa já em estado avançado de deteriorização. E falei, bom, vamos garimpar, né? E começamos o nosso garimpo. Surpresas, professor? Fantástico, fantástico, Gorete. Uma experiência, assim, que só em pensar eu fico emocionado. Eu consegui encontrar, entre outras coisas, para você ter uma ideia, um livro inacabado do jurista Pontes de Miranda, chamado A Teoria da Lógica. Ele estava escrevendo esse livro e quando chegou no capítulo 4, parou. Falei, mas o que aconteceu? Aí eu descobri que ele parou porque ele faleceu. E o livro ficou inacabado. Resgatamos corujas, roupas dos juristas. Inclusive, eu achei interessante que eu estudo tanto sobre Pontes de Miranda, eu leio tanto sobre Pontes de Miranda, que às vezes eu olhava uma roupa e falei, eu já vi uma foto que tem essa roupa.
Tanta verdade que lá no memorial agora a gente coloca a roupa e a foto do lado para mostrar, ó, essa roupa é essa daqui, é de verdade, é original. Não tem como não ser, né? Então foi muito interessante, fotografias. Eu encontrei, por exemplo, o primeiro contrato para publicar um livro do Pontes de Miranda. Ele ainda tinha 19 anos, a assinatura dele até era diferente, e esse documento foi a autorização que ele, com 18 anos, deu para a editora Garnier publicar sua primeira obra, chamada A Margem do Direito. Então, isso é um tesouro inestimável, né? E o memorial ficou, realmente, mudou de prateleira. 200 peças? Entre livros, objetos, documentos, cartas, 208 peças, para ser mais exato. E no meio disso tudo, houve encontrar peças que não tinham mais condições de trazer? Muita coisa, viu? Infelizmente, tinham coisas assim que de um valor inestimável, uma coisa dessa, e as pessoas parecem que não conhecem a importância. A própria família, né? A própria família. Eu acho estranho, porque existia grande quantidade de objetos pessoais. Por exemplo, a esposa do jurista Pontes de Miranda se chamava Aminéris Cardilli Pontes de Miranda. Tinham mais de 80 pares de sapatos, bolsas, vestidos, roupas, documentos pessoais. Encontramos um passaporte do jurista, que era o passaporte pessoal, porque o passaporte diplomático já está lá no memorial. Então, certidões de nascimento dele, da esposa, dos filhos, fotografias de família, né? Uma grande quantidade de presentes que o jurista recebia. O lado pessoal do Pontes de Miranda. Né? Muito, muito do lado pessoal e muito também da obra jurídica dele. Pontes de Miranda é interessante porque ele se interessava por tudo que existia. Então, quando eu cheguei na casa, você tinha coisas assim que você fala, não acredito nisso. Sede de conhecimento. Exatamente, ele tinha a coleção da enciclopédia Barça na casa dele, revista Seleções, a revista O Cruzeiro. Ele tinha uma grande quantidade de documentos e livros das mais variadas áreas. Livro de psicologia, de física, de matemática, de biologia, de lógica. Para dar sustentação à construção do pensamento. Exatamente. Né? E talvez esse seja o grande segredo do jurista. Esse vasto conhecimento faz com que ele consiga enxergar o mundo por todos os ângulos. Uma percepção tridimensional, eu diria. É verdade. É uma coisa assim fantástica. E quem ganha com isso é o direito. Porque ele não era só jurista. Para ele se tornar um grande jurista, ele precisou primeiro ser um antropólogo, um sociólogo, um físico, um matemático, um filósofo, um artista, um escritor, um poeta. E ele era tudo isso. Poliglota, né? Poliglota. Então, todas essas vertentes deram a ele o embasamento necessário para ele compreender a lei. Porque não basta você fazer a lei, você tem de entender a sociedade. A lei só passa a ter eficácia quando ela se aplica e atinge e beneficia a maioria da sociedade. Então você precisa conhecer o conjunto da sociedade a fundo. Para fazer a análise correta, né? Exatamente, para fazer leis eficazes, né? Uhum. Isso é muito importante. E aí é o grande segredo do sucesso jurídico do Pontes, é que antes dele se tornar um grande jurista, ele primeiro, por exemplo, entre 1920 e 1930, Pontes de Miranda mergulhou na literatura, escreveu uma série de obras literárias, livros de poesias, né? Contos, até novela Pontes de Miranda escreveu. Surpreendentemente. Eu outro dia estava folheando uma revista, O Cruzeiro, da época, e tinha lá uma notícia dizendo que essa semana será lançada a primeira novela de Pontes de Miranda, uma novela. Então é uma coisa assim fantástica, a versatilidade dele. Pois é, versatilidade que chega à filosofia jurídica, não é?
E no direito brasileiro, ele consegue inserir esse conhecimento, né? Com certeza. Esse conhecimento filosófico, sociológico, antropológico, permitiu a Ponte de Miranda compreender o verdadeiro anseio da sociedade. E quando você entende o que a sociedade espera da lei, fica muito mais fácil você fazer a lei, porque a lei é feita de acordo com a realidade de cada grupo social. De aplicação da lei. Se ela não tiver a condição de ser aplicada, deixa de ser, né? Ou então ser aplicada por um grupo pequeno de pessoas, o que não é nada democrático. Que não é na totalidade, né? A quase totalidade da população. Isso é verdade. Nesse aspecto, o que mais chamou a atenção nesses documentos, objetos históricos disponíveis na Casa Fechada? Algumas coisas assim são surpreendentes. Eu encontrei alguns documentos, alguns livros do Ponte de Miranda que eram datilografados pelos seus auxiliares. Ele tinha 2 datilógrafos. Um datilografava em alemão, só em alemão, e o outro datilografava em português. E muitas obras, o Ponte de Miranda, ele ditava elas em alemão e depois ele já ditava a mesma obra em português para que o outro datilógrafo datilografasse. E depois que estava datilografado, ele pegava o lápis e fazia toda a revisão antes de publicar. Impressionante. É fantástico isso, é uma coisa assim, surreal. Impressionante. Objetos históricos. Algum objeto que chame a atenção? Sim, existem objetos assim que me deixaram muito fascinados. Por exemplo, Ponte de Miranda, comprovadamente, recebeu um telefonema do Papa João XXIII, que o convidou para ir ao Vaticano. Ele falou, eu quero conhecer você, eu venho acompanhando a sua carreira, eu venho acompanhando a sua produção jurídica e a sua preocupação com as classes sociais, com a sua preocupação com a igualdade entre as pessoas, e eu faço questão de lhe conhecer. E esse telefonema foi dado nesse telefone que nós resgatamos. A gente resgatou um telefone com o qual o Ponte de Miranda falava com Heitor Villa-Lobos, falava com os seus grandes amigos, falava com Getúlio Vargas, falava com essas grandes personalidades da história do Brasil. Que maravilha, né? Fantástico. Reconhecer um objeto dentro de uma história já conhecida. Isso foi comum nesse achado? O tempo todo. Eu quando entrei na casa, à medida que eu ia passeando por cada ambiente, parecia que eu já conhecia a casa, eu já conhecia o Ponte de Miranda. Né? Parecia que eu ia para as recepções, que eu chegava assim e falava, poxa, essa lareira aqui, ele ligava ela na época do inverno, apesar de ser Rio de Janeiro, mas dá um certo charme, uma certa elegância, né? As corujas que estavam expostas na biblioteca dele, né? Coisas assim fantásticas. Que houve sorte, o desconhecimento sobre quem foi o dono daquela residência foi uma condição de preservar esse acervo, né? Porque foram muitos anos de portas fechadas. É verdade. Além de desconhecer a história do jurista Ponte de Miranda, não se sabia ou não se conhecia a riqueza. E eu não estou me referindo a uma riqueza financeira, apesar dela existir também, porque Ponte de Miranda, ele tem livros que hoje, se você procurar no mercado, estão avaliados em 3, 4, 5 mil reais. Um livro. Né? Então tem esse aspecto financeiro, mas tem o aspecto afetivo, o aspecto cultural. E isso não tem preço. Tem preço. Realmente não tem preço. É assim, é fascinante. Eu fiquei encantado com essa oportunidade. O fato de o senhor contar já nos encanta também, porque é algo único, né? É algo único. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o coordenador do Memorial Pontes de Miranda, Oswaldo Zaidan. Professor Oswaldo, há quantos anos o senhor estuda Pontes de Miranda? Eu comecei a me interessar por Pontes de Miranda por volta de 2010, 2011. E o que o levou a se interessar? Eu estava dando uma lida na Constituição de 1988, aquela parte que fala dos direitos fundamentais do homem. E aí eu olhei e falei, poxa, e eu que pensei que isso era novidade, os direitos fundamentais. E aí eu comecei a ver que Pontes de Miranda, na década de 30, escreveu um livro chamado Direito à Educação, Direito à Subsistência, Direito ao Trabalho, Direito ao Ideal, ou seja, os direitos fundamentais do homem, contemplados pela Constituição de 1988, já faziam parte do dia a dia do jurista desde a década de 30. Entre 1930 e 1940, Pontes de Miranda tratou especificamente dos direitos fundamentais dos homens. Mas não havia a reciprocidade nem da academia, nem dos segmentos sociais. O que aconteceu que não deu a Pontes de Miranda, digamos, acho que ainda é pouco para o que ele representa, de reconhecimento? Essa sua pergunta, Gorete, é uma pergunta muito pertinente, muito inteligente, porque a gente deve perceber o seguinte: Pontes de Miranda, ele viveu toda a sua carreira dentro da ditadura. Você teve a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 até 45. Depois, você teve a ditadura militar na década de 60, 70, até o início dos anos 80. Então, é um jurista entre duas ditaduras. E esses regimes ditatoriais, uns mais, outros menos, de acordo com a época, acabaram impactando muito na vida e na produção intelectual do Pontes de Miranda, né? Uhum. Isso é um dos motivos que explica. Não era bem comum, né, que Pontes de Miranda sofresse algum tipo de censura. Uhum. Getúlio Vargas chegou a mandar queimar uma obra de Pontes de Miranda, os comentários à Constituição de 37, que é uma Constituição ditatorial, e ele fez o comentário à Constituição de 37 e Getúlio mandou queimar esse livro de Pontes de Miranda. Pois é interessante falar sobre essa questão da ditadura, porque tem um filme em cartaz, né? Ainda Estou Aqui, uhum, com as Montenegro, Fernanda Sim. Montenegro. E é interessante que, sobretudo, a juventude tenha a oportunidade de ver como se desintegrava uma família por suposição ou não de participação em movimentos sociais. É como se todo mundo é culpado até que se prove o contrário, uhum, né? Os valores eram invertidos. Aí você pega aquele período do Rubens Paiva, você pega toda... É interessante como o núcleo familiar era desfeito a troco em nome, sei lá, de quê. É uma coisa impressionante. E Pontes de Miranda viveu isso, né? Esse momento. Esse momento crucial. Na década de 30, quando ainda não havia começado o governo Vargas, Pontes de Miranda teve um grande impulso na sua produção intelectual. Ele convivia com os intelectuais do Rio,
né, na época, e com intelectuais do Brasil inteiro que moravam no Rio. E ser intelectual na época da ditadura já era uma condição para não ser visto pelos dirigentes da época, não é? Era meio caminho para o ostracismo, né? E você precisava... Ostracismo, entre aspas, que podia desaparecer, podia não voltar mais. Podia comprar pão, nunca mais voltava, né? Podia ser jogado lá nas margens do rio, como sempre acontecia. Quantos desapareceram? Soltar no mar, né? De helicóptero, né? Tudo isso parece ficção, mas era pura verdade. A ditadura foi algo muito cruel e deixou sequelas, e deixa sequelas até hoje. Pois, sobretudo, a juventude tem que ter acesso ao conhecimento da sua história política para que não se repita, né? Ditadura nunca mais. É verdade. Às vezes a gente começa a ver as notícias na televisão, começa a ver os radicalismos de esquerda, de direita, porque nenhum radicalismo se justifica, seja de esquerda, de direita. O que deve sempre predominar é a força do argumento e nunca o argumento da força. Que a democracia permite, não é? Com certeza. Só quem viveu os anos de chumbo, só quem viveu a ditadura, e eu, infelizmente, me incluo nesse rol. Vivemos, né, professor? Ter vivido, sabe? Eu tenho tios eu tenho um tio, por exemplo, no Rio, que era professor da Universidade Federal e nunca foi encontrado. Nós não tivemos a oportunidade de enterrá-lo. E isso doeu, e dói até hoje, né? Você tirar um ente querido de dentro da sua casa por supor que ele possa ser uma ameaça. E o único crime que se comete é divergir. É divergir, é ser livre e falar aquilo que pensa. É um crime muito pequeno para destruir a vida de uma pessoa. Sobretudo a juventude, né? Sobretudo inclusive. A juventude ficar atenta, porque o mundo vive uma mudança de comportamento que reflete, eu não sei, um pouco conhecimento, porque a questão, por exemplo, do Holocausto, que foi uma coisa mais grave ainda, mas que nasceu de movimentos bem reacionários, né? Me assusta muito, sabe, Gorete, essa questão do crescimento do radicalismo. O mundo parece que está voltando a radicalizar. A quantidade de governos extremistas que estão chegando ao poder em várias partes do mundo. Então, a luta pela liberdade, pela democracia foi tão árdua, e continua sendo tão árdua, e, de repente, em tão pouco tempo, você consegue desconstruir a liberdade, desconstruir o direito das pessoas de se manifestarem, de ir e vir. E isso está me assustando muito. O mundo está se radicalizando. Não é o Brasil, não é a Argentina, não é o mundo, de uma maneira em geral, está retrocedendo muito rapidamente. Isso requer um estudo, não é, professor, urgente para saber as causas exatas sobre o que está acontecendo, porque não é algo localizado, como o senhor falou. Isso daí parece que é um movimento universal. Qual a vantagem? A gente observa, pelo que a história já mostrou, que não há nenhuma vantagem em radicalizar. Né? Absolutamente nenhuma, porque a gente cresce com diálogo, a gente cresce com a divergência. Com as diferenças. Agora, a gente precisa entender o seguinte, o respeito deve prevalecer. Nós podemos ter ideias opostas, mas temos uma coisa em comum, o respeito pela lei, o respeito pelo que a Constituição estabelece. Né? Exatamente. E parece que isso estão querendo rasgar. Estão rasgando a Constituição, estão rasgando a liberdade. Que país é esse? Não sei. O que Pontes de Miranda diria se aqui estivesse assistindo
essa questão? Eu acho que o jurista várias vezes se manifestou no sentido de que a lei deve ser criada e deve ser aplicada buscando a pacificação da sociedade. Se vivo estivesse, com certeza ele estaria quase deprimido. Por quê? Porque a lei não pode ser um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. A lei não pode ser a continuação da força bruta. Você não pode usar a lei como um instrumento de dominação. A lei deve ser o auge da liberdade e da democracia. O que é uma lei boa? É aquela lei que pacifica a sociedade. A lei não deve existir como forma de ameaçar ou de intimidar, de penalizar, mas sim no sentido de pacificar a sociedade. A lei tem de ser algo democrático e não um instrumento de dominação de um grupo sobre o conjunto da sociedade. Isso não pode acontecer. E Pontes de Miranda sempre criticou isso. Falou, fazem leis horríveis, leis sem nenhum sentido. Inadequadas. Que não resolvem as situações. Que só aumentam a divergência e o conflito. O conflito que é levado ao extremo, desnecessariamente, e muitas vezes sob o tempo que leva para se ter uma decisão penalizando a população, não é? Com certeza, você vê aí, existem processos, não só na área civil, penal, trabalhista, que duram décadas, duram uma vida inteira. E as por que pessoas isso? até morrem e a questão não se resolve. Continua sendo discutida na justiça. É verdade. Isso em todas as áreas da justiça, em todos os campos da justiça. E isso é muito triste porque, na verdade, é tudo muito simples, né? Fica a letra morta, né? As pessoas elas devem entender o seguinte, o meu direito começa quando acaba o do outro. Se eu respeitar o seu e você respeitar o meu, nós vamos viver pacificamente. Então, a lei não deve ser um instrumento de imposição, de coação, mas, na verdade, ela deve ser um instrumento de pacificação. Essa era a ideia de Pontes de Miranda. Por isso ele estudava tanto as pessoas, a psicologia das leis, porque a lei tem o seu fundo psicológico, tem o seu efeito psicológico também. Ele estava à frente do tempo dele, ele era uma exceção, professor. Com certeza. Pontes de Miranda, ele não sai de moda. Isso que o senhor fala é a negociação direta que se estabelece entre as partes, né? Mediação. Sim. A época dele, ele já defendia a mediação. Sempre foi assim. Ele sempre procurava o equilíbrio, né? Sempre procurava esse caráter mediador. E no caso da Justiça do Trabalho, a mediação não é, hoje em dia tem o setor de conciliação. A mediação, ela é histórica. Na Justiça do Trabalho, ela já vem de muito tempo. Desde a década de 30, o Conselho Nacional do Trabalho, o CNT, já existia setores dentro do Conselho que pregavam essa conciliação, essa mediação entre as partes. E isso daí não vale só para a Justiça do Trabalho, isso vale para todos os setores da vida do ser humano. É inteligente, não é, professor? Com certeza. Gasta-se menos, se desgasta as pessoas menos e se pacifica muito mais rapidamente a sociedade. Beneficiando ambas as partes. Todo mundo sai ganhando. O radicalismo não tem vencedor. Todos perdem com o radicalismo. Certamente todos perdem. Com consequências nefastas, muitas vezes, né? A gente perde muito tempo na nossa vida procurando o equilíbrio e rapidamente esse equilíbrio é interrompido pelo radicalismo. E talvez esse seja o grande efeito maléfico do radicalismo, desconstruir tudo aquilo que a gente levou anos e anos construindo. E que chegou à Constituição de 88, um livro especificando tudo, que não pode correr nenhum risco, né? Graças a Deus que, pelo menos,
nos últimos anos, a Constituição de 88 conseguiu se sobrepor a tudo isso e se mantém firme, né? De uns 3, 4 anos para cá, nós vimos que as instituições democráticas elas estão conseguindo, a duras penas, frear o radicalismo. O exemplo maior foi dado no início do ano, né, naquele movimento nefasto, do 8 de janeiro. E que a democracia saiu vitoriosa, graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Perfeito. Em 1 minuto estaremos de volta. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o coordenador do Memorial Pontes de Miranda, Oswaldo Zaidan. O memorial, que está localizado no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região TRT aqui de Alagoas. Professor, falemos agora sobre esse simpósio Arte Jurídica em Pontes de Miranda, no Ministério Público Estadual, que vai ocorrer agora, dia 4 de dezembro. Isso, no dia 4 de dezembro próximo, lá na sede do Ministério Público do Estado de Alagoas, nós estaremos realizando esse simpósio Arte Jurídica de Pontes de Miranda. Esse simpósio, ele recebeu esse nome porque fazer direito, estudar direito, escrever sobre o direito é uma arte. Uma lei, ela necessita ser lapidada como um diamante. Então, a arte jurídica é exatamente esse cuidado em preparar a lei. A lei deve ser preparada como? Conhecendo a sociedade, conhecendo os anseios da sociedade, conhecendo os movimentos sociais, conhecendo o país em que a gente vive. E essa preocupação... A essência da lei, que ela esteja de acordo com o que pensa a maioria da sociedade. Exatamente, porque, na verdade, é essa a finalidade da lei. A lei não existe para falar, você ganhou, você perdeu. A lei existe para trazer a paz, a harmonia entre as pessoas. E Pontes de Miranda, ele era o símbolo disso, da harmonia. Ele tinha essa capacidade de unir as pessoas. Mesmo que essas pessoas estivessem em lados opostos, Pontes de Miranda conseguia fazer isso. Ele transitava com muita propriedade por todas as áreas. E isso é uma coisa muito importante. Nesse simpósio, a gente vai receber pessoas que dedicaram praticamente sua vida inteira em estudar Pontes de Miranda. É o caso do professor Marcos Bernardes de Mello, que é talvez hoje o maior estudioso da obra de Pontes de Miranda. O professor Sérgio Coutinho também, professor doutor do SESMAC, o procurador de justiça, o doutor Fábio Lins também, o promotor de justiça Ivan Barros de Palmeira dos Índios, que chegou inclusive a ser secretário particular de Pontes de Miranda, né? Então são pessoas que dedicaram a sua vida inteira a estudar a obra de Pontes de Miranda. Vai ser realmente um evento muito especial para todos nós.
E sobre o acervo que acabou de chegar, como está a composição no memorial? Olha só, esse acervo, ele foi resgatado mais ou menos no meados de agosto, mais para o final de agosto. Como eu lhe falei no início da entrevista, o estado dele era muito preocupante. Eu tinha até medo de não conseguir recuperá-lo. Quando esse acervo chegou aqui em Alagoas, a gente teve um trabalho imenso de restaurar, de higienizar, de reconstituir algumas peças. Então foi um trabalho muito árduo que a gente teve. Agora a gente já está mais ou menos em 80% nessa área de restauração, de organização do acervo. Depois disso vem a segunda fase, que é a catalogação de todo esse material, a descrição arquivista desse material. E se tudo der certo, em abril do próximo ano, nós estaremos fazendo uma grande exposição para apresentar à sociedade alagoana esses objetos resgatados lá no Rio de Janeiro. Vai ser muito importante porque abril é o mês do aniversário de Pontes de Miranda, né? Dia 23 de abril, se vivo estivesse, estaria ano que vem completando 134 anos. Então a gente está pretendendo no próximo ano, no mês de abril, podem anotar aí na agenda, fazer uma grande exposição para a sociedade, né? Mostrando esses objetos do jurista. Professor, aí volta a necessidade de levar mais alunos, sobretudo da rede pública, quem sabe, né, para conhecer Pontes de Miranda. A gente está entrando numa nova fase agora e já estamos acabando de escrever alguns projetos. Um dos projetos que está se tornando assim, o nosso xodó, né, por assim dizer, é o projeto A Escola Vai ao Museu. E esse projeto visa atender aos alunos das escolas municipais, das escolas estaduais e com o intuito de levar esses alunos para dentro do museu. Eu sempre digo para eles, quando eles vão até o museu, que museu não é lugar de coisa velha. Museu é lugar de coisa importante. E de conhecimento. E de conhecimento. E eles saem de lá fascinados. Eles falam, poxa, eu não sabia que no museu tinha tudo isso. Tem tudo isso e tem muito mais. Aqui tem a história da vida das pessoas. E o povo, para conhecer a sua história, precisa aprender a visitar os museus. De que forma o acesso ao museu acontece? Bom, o acesso acontece da seguinte maneira. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação e fazemos uma parceria. Com essa parceria, a Secretaria, tanto municipal como estadual, elas disponibilizam o transporte para as crianças, a gente recebe as crianças e cada faixa etária tem um atendimento personalizado. Então, por exemplo, quando você recebe alunos de 5ª ou 8ª série, a gente distribui revistinhas em quadrinho, falando que a gente não deve aceitar o trabalho infantil, a gente usa uma série de técnicas para que a visita se torne atrativa. Quando a gente está com alunos de nível médio, já é uma outra forma de mostrar o museu. Quando a gente tem alunos universitários, a gente usa uma outra forma. Então, para cada faixa etária, existem técnicas para atrair e para despertar o interesse da meninada. Muito bem. Em relação ao que ele criou, em termos de conceitos na área jurídica, Pontes de Miranda, em relação ao Tratado de Direito Privado, o que dizer? O Tratado de Direito Privado, ele não é só a maior obra jurídica já escrita por um único homem. Ele possui 60 volumes. Ele começou a ser escrito em 1954 e o último volume, o volume número 60, acabou de ser escrito em 1969, né? Então, é a maior obra já escrita por um único
uma única pessoa. Mas, além da grandiosidade, é uma obra que está atual, que é atual. O Tratado de Direito Privado, ele trata dos mais variados temas, né, da vida privada do povo brasileiro, e ele é uma leitura praticamente que indispensável para que se entenda a sociedade, para que se entenda as relações sociais, né? Compreender o direito é um exercício muito importante para que a gente desenvolva o respeito pelo próximo, o respeito pelo direito do outro. A gente tem muito hábito de lutar pelos nossos direitos, mas a gente precisa conhecer e reconhecer o direito do próximo. E isso, o Tratado de Direito Privado regulamenta com muita propriedade. São as ramificações também do direito privado, né? Que o senhor acaba de falar. Exatamente, né? O direito privado, ele tem várias vertentes, né? E o dia a dia mostra isso, né? Que quando a sociedade sabe reconhecer o direito do próximo e os limites do seu próprio direito, a pacificação é inevitável. Me chamou a atenção, fazendo uma pesquisa leve sobre a produção de Pontes de Miranda, quase 12 mil trabalhos que foram colocados à disposição da discussão. Pontes de Miranda... Ou não procede? Não, na verdade, as pessoas, elas acham que Pontes de Miranda tem uma grande produção jurídica. Tem, não resta dúvida. Ele escreveu mais de 300 obras jurídicas. Só que a gente está falando de livros, mas e os artigos? Sim. E os ensaios? E as outras produções na área da sociologia, da antropologia, da filosofia, da matemática, da lógica, da biologia? Então, se você juntar tudo que Pontes de Miranda fez, certamente não está havendo exagero. Todos os dias, e eu sou um estudioso de Pontes de Miranda, todos os dias eu me surpreendo. Me surpreendo porque eu estou mexendo em alguns documentos e, de repente, eu vejo lá Pontes de Miranda explicando o direito com fórmula matemática. Eu vejo Pontes de Miranda lutando pelo direito através de um estudo biológico. Então, todas as áreas do conhecimento encaminham para o mesmo fim. Isso é uma coisa fantástica. Realmente, isso demonstra a cabeça dele como funcionava, né? É verdade. No contexto de tudo, né? Tudo podia ser alvo de investigação crítica, de escrita crítica também. É verdade. A inteligência artificial, como o senhor vê nesse contexto? A inteligência artificial, o próprio nome já diz, artificial. É artificial. E nada substitui o talento. E o talento não pode ser artificial. O talento de Pontes de Miranda era real. Tanto que, 134 anos depois, nós estamos falando de Pontes de Miranda. 50 anos depois, praticamente, do seu falecimento, ele continua em moda. E isso não é artificial, isso é real. Então, a inteligência artificial, ela é inteligência, mas ela é artificial. Ela não é humana. O ser humano não é artificial. O que é artificial é a inteligência produzida de forma aleatória. Porque a inteligência artificial, ela precisa ser alimentada pela inteligência do ser humano. E essa é uma inteligência natural e não artificial, né? Perfeitamente, professor. A definição foi perfeita. Eu quero, infelizmente, dizer que estamos no fim da nossa entrevista, nosso bate-papo, pois é. E é sempre um prazer recebê-lo pela sua fonte inesgotável de conhecimento.
Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e não esqueçam, 4 de dezembro, simpósio A Arte Jurídica de Pontes de Miranda. Vale a pena conferir. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.